Hoje nós estamos começando uma série de pregação nova, ou uma nova série de pregação. O tema é lidando com as adversidades. Nos nossos dias de hoje nós estamos lidando, ou estamos tendo que lidar com bastante adversidades. Então, nós vamos pensar nessas próximas semanas como alguns homens de Deus e mulheres de Deus lidaram com as adversidades que passaram. Por isso eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis 45. Gênesis 45. Nós vamos falar sobre todo o capítulo de Gênesis 45, mas nesse primeiro momento nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 4. Gênesis 45, do verso 1 ao verso 4, diz assim a palavra de Deus. A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nessa hora, Deus. Que o Senhor ministre ao mais profundo coração, ó Pai. Que o Senhor me use como teu instrumento pela tua misericórdia, Deus. E que teu Espírito Santo fale conosco. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. José é um dos personagens mais fantásticos da Bíblia. Mais fantásticos. Quando a gente conhece a história de José, a gente fica pasmo como que José agiu, como ele agiu em tantas situações difíceis que ele passou. E não poderia começar diferente, uma vez que a gente está pensando sobre esse tema, lidando com a adversidade. E aqui a gente já está caminhando para uma glória, ou para um momento da vida de José que as adversidades estavam acabando ou terminando. Mas ele passou por uns maus bocados. E eu queria pensar com você na vida de José e como a gente deveria agir então, baseado na palavra de Deus. Primeira coisa que a gente precisa saber, José era o filho predileto de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, que vieram dar o nome das tribos de Israel. José era o mais novo naquele momento em que ele nasceu. E ele era o predileto, o preferido. Jacó tinha alguma coisa que ele tinha por especial por José. E aí José teve um sonho. E no sonho dele, os irmãos deles ajoelhavam diante dele. E ele, na figura de sol, era idolatrado. Idolatrado não é a melhor palavra, mas era honrado pelos seus irmãos. Aquilo enfureceu o coração dos irmãos. E aí José foi vendido como escravo por esses irmãos. José... os irmãos iam cuidar das ovelhas, e aí o pai disse assim: José, vai lá, eu quero ver o que esses cabras estão fazendo. E aí José chega lá, os irmãos já ficam bravos com a presença dele, e aí eles falam: vamos matar esse menino, chega desse negócio, não estou aguentando isso mais não. Aí um lá tem misericórdia e diz: não vamos matar não, vamos fazer o seguinte, está passando uns mercadores ali de escravos, vamos vender ele como escravo. A gente pega a roupa dele, suja de sangue, dá para o pai e fala: ó, morreu. Nós nunca mais vamos ouvir falar. Vai ser vendido como escravo lá no Egito, capaz que nem sobrevive muito. Aí José é vendido como escravo. Ele vai servir na casa de Potifar, que era alguém importante no Egito. Lá na casa de Potifar ele começa a fazer boas obras. Ele era um cara extremamente abençoado por Deus e muito inteligente. Potifar deixa ele como líder da casa, um escravo, isso não era comum.
mas deixa então ele como líder da casa para que ele tomasse conta de todas as coisas que Potifar tinha. Aí tem uma miserável de uma mulher que Potifar era casada, que a Bíblia nem fala o nome dela, ainda bem, que é para a gente não correr o risco aqui de pôr nos nossos filhos. Mas aí essa mulher tenta José. Ela quer José de qualquer maneira, ela quer possuir José de qualquer maneira. E aí José foge da tentação. E José foge da tentação por uma razão muito simples. Ele diz à mulher: eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Eu não posso fazer isso contra o meu Deus. E aí ele é o quê? Preso de novo. Porque a mulher conta para o marido que ele rasgou a minha roupa, ele tentou, peguei e tal. E aí Potifar confia na mulher, leva ele preso. E aí ele está ali preso. E lá estando preso, ele tem uma interpretação da parte de Deus de um sonho que 2 homens tinham tido. E depois o faraó tem um sonho extremamente intrigante. Ele sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ele fica querendo que todo mundo interprete esse sonho, mas ninguém é capaz de interpretar. E alguém diz assim: olha, eu quando estava preso, tinha um cara lá chamado José, que ele interpretou meu sonho e foi do jeito que ele falou. Então chama ele aqui. O faraó mandou chamar, ele veio, ele interpretou os sonhos, disse que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então aqueles 7 anos de fartura era para se preparar para os 7 anos de escassez que estava por vir. Acontece tudo isso. José vira então governante de Faraó. É como se fosse uma espécie de primeiro-ministro. Era o cara que mandava. Abaixo de Faraó era ele que estava no poder. E aí acontece uma coisa. Deu fome, chegou a escassez. O único lugar que tinha comida era onde? No Egito, porque José havia preparado o povo para isso. Então as pessoas começaram a vir de toda parte até o Egito para ter o sustento, para ter os mantimentos necessários. Nessa quem é que veio? Os irmãos de José. José vê esse negócio, chama eles para um papo. E aí a gente tem a primeira coisa que acontece aqui, no capítulo 45, um acerto de contas. Pensa você comigo. Você é José, temente a Deus. O seu pai lhe ensinou quem é Deus. Lhe ensinou acerca das coisas de Deus. Deus é alguém extremamente importante para você. Tudo que você fez na sua vida foi seguir os parâmetros e as diretrizes de Deus. E tudo na sua vida deu errado. Deu errado. Os irmãos perseguiram ele. Quando ele estava começando a melhorar na casa de Potifar, veio a miserável da mulher, acabou com a vida dele e foi preso de novo. Agora ele está por cima da carne seca, ele está mandando, ele está com poder. Chegou os irmãos. O que você faz no lugar de José? Vamos pensar numa coisa aqui. A gente sempre tem dito aqui que o mais importante que pode ter na nossa vida é seguir a Deus. Nós começamos esse culto lendo o Salmo 24, dizendo que do Senhor é todas as coisas. E por que é dele? Porque foi ele quem criou, foi ele quem fez. Mas a verdade é que muitas vezes a gente pensa, ou a gente tem um desejo honesto, sincero, em fazer o que Deus espera que nós façamos. Mas à medida que nós vamos fazendo isso, as coisas não dão certo. Elas não dão certo. Você fica pensando, se eu agir como Deus espera que eu faça, isso aqui vai dar errado. Vai dar errado. E aí se você insiste e faz, o que acontece? Dá errado. E aí você pensa então, poxa vida, ou Deus me abandonou, ou esse negócio tem alguma coisa errada, tem alguma coisa nessa conta que não está fechando. Eu fico imaginando José passando por anos e anos e anos, e há uma estimativa aqui que foram 20 anos, entre o período que ele foi escravo até o período que ele se tornou o primeiro-ministro ou chefe do Egito. 20 anos, passando por essas tribulações,
por essas questões difíceis, por causa do nome de Deus. Ele só queria ser certinho. Ele só queria fazer as coisas conforme Deus esperava que ele fizesse. Não veio um anjo falar com José nesse período, gente. Vê se tem cabimento num trem desse. Um anjo. Não teve um profeta para levantar, para falar com José, Deus está contigo. Não teve um sol brilhando, uma luz, uma escuridão. Nada de extraordinário aconteceu na vida de José para que ele pudesse crer que Deus era com ele. A vida dele vinha caminhando normalzinha, comunzinha, do mesmo jeitinho, e ele sempre acabava preso como escravo. E agora chegou a oportunidade. Ele está por cima da carne seca. Os irmãos dele estão todos diante dele. E ele diz: sou eu, José. Sou eu, José, aquele que vocês venderam. Os irmãos ficam apavorados, diz o verso 3. Eles ficam com tanto medo, porque a ordem natural das coisas nos diz que aquela é a hora de se vingar. Aquela é a hora de demonstrar que o mundo dá voltas. Aquela é a hora de mostrar: Deus está comigo. Ele me fez poderoso, Ele me fez grande, e agora eu posso pisar sobre vocês. Tem muita gente pregando isso aí. José não faz isso. José, apesar de poder fazer, ele tem algumas coisas em mente. Coisas que Paulo diz para nós lá em Romanos 12. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou ele poderia ter outra coisa em mente, como diz o Salmo 37. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o guiará. Está escrito errado ali. Esse salmo é até famoso, não é? Tem gente que coloca esse adesivo no carro, na porta da casa. Agora pensa comigo o seguinte, meus irmãos. Confia no Senhor. Entrega o seu caminho a Ele. E Ele vai te guiar, Ele vai te guardar, Ele vai ser sobre você. Mas você tem vivido uma vida pensando nisso. A sua diretriz é essa, mas o seu negócio não está dando certo. As coisas que você tem feito parece não estar dando certo. Aquilo que você tem almejado, sonhado, pensado, parece que não está caminhando do jeito que você gostaria que caminhasse. Talvez se você olhar para 10 anos atrás e pensar: há 10 anos atrás eu pensava em ser, sei lá, astronauta, eu pensava em ter uma loja, eu pensava em ter 5 filhos, eu pensava nisso, e aí você olha para esses 10 anos e olha para agora e diz: não deu nada certo. E tudo que eu fiz foi tentar fazer o que Deus esperava de mim. Essa era a hora de José pegar e falar assim: quer saber? Até aqui eu tive com Deus, mas daqui para frente chega. Chega. Se for para acontecer o que está acontecendo na minha vida nos últimos 20 anos, o normal é que vai acabar esses 7 anos de escassez aqui, e esse faraó vai me jogar preso de novo, porque no fim eu sempre acabo preso, como escravo. A pergunta é: quem está sobre você? Você realmente tem entregado o seu caminho ao Senhor? Você tem realmente esperado que esse Deus seja sobre você? Não, isso não é importante para mim. Pois eu gostaria que você pensasse nisso. Porque se isso não é importante para você, Deus te criou. Deus criou o mundo. Deus criou todas as coisas. E apesar de passarmos por adversidades, por dificuldades, por sensações de que as coisas não estão dando certo,
ainda assim vale a pena entregar a minha vida para Ele. É como se você tivesse que escolher um time para jogar, gente. Pensa comigo aqui, Asa de Arapiraca e Alemanha. Futebol. Você pode escolher, eu vou jogar no Asa de Arapiraca ou vou jogar na seleção da Alemanha. Aí eu vou na seleção da Alemanha, porque ela é mais forte. Faz todo sentido, não faz? Eu vou entregar a minha vida, a mim mesmo, aos meus desejos, aquilo que eu penso, aquilo que eu sonho, aquilo que eu quero. Ou eu vou entregar a minha vida, os meus desejos, os meus sonhos, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, a Deus. No caso, você é o Asa de Arapiraca. Você está entendendo a lógica da coisa? A mente de José, como a mente de José funcionava? A mente de José funcionava assim: eu não posso. Quando lá na mulher de Potifar, a resposta dele é muito clara, ele diz: olha, Potifar me deu tudo, menos você. Então eu não posso romper com a minha palavra com ele. E outra coisa, eu temo a Deus e eu não posso romper com o meu Deus. A mente de José não estava baseada nas conquistas que ele tinha, nas coisas que ele vencia, nas possibilidades que ele tinha. A mente de José estava baseada em entregar a vida dele para Deus. E Deus vai guiar e vai guardar. Como que ele vai fazer isso? Às vezes a gente faz que nem José. A gente não entende. A gente fica assim, poxa, Deus está ocupado com outras pessoas e esqueceu de mim. Deus não está vendo as minhas aflições, o meu choro, a minha lágrima, as minhas ansiedades, as minhas preocupações. Então, porque eu estou tendo essa sensação, eu abandono Deus e vou passar a jogar no time de Asa de Arapiraca. Não, eu prefiro ser reserva na Alemanha. Porque a Alemanha é que vai ganhar. É ela que vai ser vencedora. É nesse time que eu quero jogar. Eu posso ser massagista, roupeiro, sei lá, qualquer coisa. Mas eu quero estar no time que vence. E a gente viu algumas semanas atrás qual é o time que vence. É o time de Cristo. É o sangue de Cristo. É Ele quem nos faz vencedor. Mas a quem você tem entregado a sua vida? Mas acontece mais algumas coisas. Diz lá no verso 5: agora não aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Que loucura que é essa, gente? Você está diante das pessoas que te fizeram mal, que são responsáveis por você ter passado por toda aquela situação difícil, por adversidades terríveis. Você tem a oportunidade de mostrar poder, grandeza, honra, seja lá o que você quiser chamar. E aí, de repente, José vira para os irmãos e diz assim: ó, não fica preocupado não. Pode tirar essa cara de medo do rosto. Deus me enviou adiante de vocês para que eu pudesse ser útil, para que eu pudesse salvar vidas. José tinha em mente não só que a vida dele pertencia a Deus, mas que a vida dele e todas as outras coisas pertenciam a esse Deus. José tinha em mente que quem tinha o controle era Deus. José não questiona a Deus durante a história dele, se você pode ler aqui na Bíblia. Em momento nenhum José levanta os olhos para Deus e diz: Deus, aonde você está? O que está acontecendo? Por que eu estou sofrendo tanto, se eu não fiz nada de errado? José não reclama, porque ele tinha uma consciência clara de quem Deus era e de que ele tinha o controle. Ele tinha o controle. Era ele quem tinha o controle. Você quer enfrentar as adversidades que você está enfrentando? Você quer passar por essas situações difíceis que você está passando? Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa Ele te guiar.
Deixa Ele te guardar. Agora você já reparou que entregar o controle não é fácil? Lá em casa tem 2 televisões para evitar esse problema. Quando tinha uma, era difícil. Porque a gente quer ter o controle, a gente quer ter a possibilidade de passar, de voltar, a gente quer ter o controle dos nossos dias, como se a gente tivesse esse controle, achando que temos esse controle, então a gente não quer abrir mão das nossas vidas para Deus. A gente não quer dizer, Deus está no controle da minha vida, porque isso significa que eu não estou. Isso significa que eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Não, mas Deus está no controle da minha vida, então eu estou tranquilo. Tranquilo como se eu não sei? Tem um texto lá em Isaías que diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Você pode até achar que tem o controle da sua vida, você pode ter até a expectativa de ter o controle da sua vida, mas quem está no controle da sua vida, da minha vida e de tudo o que acontece aqui é Deus. Nós temos 2 formas de encarar isso. Uma é desespero. Porque você já viu quando você está de carona num carro e o cara que está dirigindo é meio doido? Você não fica desesperado? Você fica apavorado. Ou se o cara dirige do jeito que você não está acostumado, então você fica ali preocupado. Eu me lembro meu pai dirige bem e tudo, mas o pavor dele é ir de carona. É o pavor que ele tem. Pode ser a pessoa que anda 70 por hora, 80 por hora, dá pavor. Por quê? Porque o fato de não ter o controle do carro, o fato de não saber se na hora que estiver vindo alguém na contramão, você vai virar para a direita ou para a esquerda, o fato de não saber que a ultrapassagem vai ser feita da maneira correta ou não, isso traz desespero tremendo. Isso apavora a gente, porque eu não sei o que vai acontecer, então eu fico preocupado. Agora, você pode ter outra perspectiva, de paz, de tranquilidade. Espera aí, quem está no banco do motorista desse carro aqui é Deus. E Deus vai saber passar na hora certa. Ele vai saber ir na velocidade certa. Ele vai saber a direção certa. Ele vai saber como é que tem que fazer, porque Deus é perfeito. Agora, o problema é que às vezes a gente não encara situações como José encarou aqui. E a gente fica brigando com Deus, a gente puxa o freio de mão do carro, a gente tenta tomar o volante dele, a gente tenta tomar o controle de Deus. Olha que absurdo. Asa de Arapiraca querendo golear a Alemanha. Você está entendendo a lógica da coisa? Olha como que José encarou as situações difíceis da vida dele. José entregou a vida dele para Deus e deixou Deus guiar. E deixou Deus guiar. E deixou Deus guiar. Deixar, meu irmão, é deixar mesmo. É você sentar no banco do passageiro e tirar aquele cochilo dos mais beleza. Não importando se a pessoa vai, se vem, se passa, se não passa, se está rápido, se está devagar. Porque você confia na pessoa que está ali. Então, confiar é entregar, é dar. E é tudo. É tudo. José tinha isso. Ele diz: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 não haverá cultivo, nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Ele vai repetindo isso outras vezes. Deus me enviou à frente de vocês. Eu não sei qual é a sua situação de vida.
Eu não sei quais são os problemas que você está passando. Há alguns problemas que só fazem parte da nossa alma e a gente tem uma dificuldade tremenda de compartilhar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tem como você enfrentar esse negócio com a maior paz do mundo, sem ansiedade nenhuma, sem estresse nenhum. Sabe o quê? Entrega o teu caminho a Deus. Deixa Ele te guiar. Ah, pastor, esse negócio não vai dar muito certo não, que eu não sei onde é que ele vai parar. Eu sei que ele vai parar no lugar bom, você sabe por quê? Porque Ele que nos garante a vitória. Eu sei que Ele vai parar lá no pódio, sabe por quê? Porque Ele já garantiu essa vitória para nós. Deus está sobre todas as coisas. Deus está sobre tudo. Quando você quer brigar com Deus, quando você quer ir contra a vontade de Deus, quando você não quer entregar a sua vida a Deus, está tudo aqui na sua cabeça, meu irmão, porque você está indo do jeitinho que Ele quer que você vá, porque Ele está no controle. Não existe outra pessoa que está no controle, é Ele. É só uma sensação que às vezes você tem de estar, mas não está. Deus está no controle da sua vida. José tinha isso em mente. Como que José encarou todas as situações? Sossegado. Você não vê José gritando, você não vê José escabelando, você não vê José reclamando para Deus, você não vê José reclamando da vida, você não vê José reclamando com os outros. Tá vendo? Porque não tem cabimento. Toda vez eu faço as coisas certinho, do jeitinho que Deus quer, e aí vem Deus e tá tudo bagunçado. Pelo amor de Deus, não tem jeito não. Eu acho que esse negócio está errado, eu estou fazendo alguma coisa errada. Siga os preceitos de Deus para a sua vida e deixe Ele guiar você. Deixe Ele guiar você. E aí tem uma coisa muito linda nesse texto, que a gente precisa aprender. Quando Deus nos amou, Ele nos perdoou incondicionalmente. O que significa isso? Quando Jesus morre na cruz, Ele morre por todos os nossos delitos e pecados, diz o apóstolo Paulo. Isso significa dizer que todos os pecados que nós já praticamos até hoje, e todos aqueles que nós vamos praticar até o fim das nossas vidas, Deus já nos perdoou. O perdão dele já alcançou todo o nosso ser em tempo e espaço. O perdão de Deus é incondicional. Ele nos ama. Por quê? Porque Ele quer. Ele nos ama. Tem alguma razão para isso? Nenhuma. Ele escolheu amar e Ele faz assim. A gente só precisa desfrutar desse amor, desfrutar desta graça. Agora, uma vez que a gente entende esse amor de Deus para as nossas vidas, como você acha que a gente deve agir para com o próximo? Jesus, quando vai resumir os mandamentos, Ele diz o seguinte: olha, ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração, e ame ao próximo como a ti mesmo. A ideia lógica é que o amor de Deus que nos alcança é o que nós refletimos. É o que nós refletimos. Não dá para amar o próximo sem amar a Deus. Não tem como. Porque de Deus emana todo o amor. Ele é a origem do amor. Ele é a essência do amor. Ele é o amor. Então eu amo a Deus e como reflexo natural desse amor, eu amo ao próximo. Eu amo ao próximo. Agora veja bem, você no lugar de José, podendo se vingar das pessoas que te fizeram mal, podendo fazer o mal para as pessoas que até merecem no nosso senso de justiça, como que você vai agir com essa pessoa? O que Deus espera, de que maneira Deus espera que você haja? Deus espera que você ame, perdoando ela. Perdoando ela. Olha o que diz o verso 14. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Depois que José desabafou, que chorava, que urrava, ao ponto dos egípcios escutarem e disso chegar ao ouvido de Faraó, porque o amor de José estava transbordando
para com os seus irmãos. Isso é totalmente irracional, isso não faz sentido nenhum. Dizer que José estava ansioso em ver os irmãos dele para abraçar, para dar um aconchego gostoso, para dizer: eu amo vocês, não se preocupem, Deus é que me enviou para cá, não foi vocês que me venderam como escravo porque vocês quiseram. Isso fazia parte do plano de Deus. Então eu amo vocês, eu nunca odiei vocês, eu não tenho mágoa com vocês, eu quero apenas amar vocês, me abracem. Que lógica isso faz, gente? Que sentido isso faz? Quando a gente olha para uma história dessa, a gente pensa: jamais eu vou fazer um negócio desse. Jamais. Nunca. Sabe por quê? Nos falta fé. Nos falta entregar o caminho para Deus. Nos falta entender que Deus está no controle. Nos falta. Tem gente que não conversa com outra pessoa porque foi comprar a última coxinha da padaria. Tem gente que não conversa com outra pessoa porque foi coisas bobas, coisas bestas. Tem gente que tem uma mágoa tão profunda no coração. Às vezes a razão é até legítima. Mas se nós amamos a Deus, se Deus é amor, e se o amor de Deus está em nossos corações, nós precisamos ter a coragem e a ousadia de perdoar. Eu não estou falando aqui que é fácil, não. E eu não estou dizendo que é de facinho. Não estou falando: sai agora aqui, corre lá e resolve isso agora. O que eu estou dizendo é o seguinte: Deus te amou, Deus te perdoou. Você imagina o seguinte: uma vez que você entende que Deus é Deus, entrega o seu caminho a Ele. Uma vez que você entende que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e o fato dele ter feito isso te tira a ira de Deus sobre você, te leva para o céu, te traz a vida eterna, te dá aconchego, amor, carinho, a graça dele é derramada sobre você. Uma vez que você entende que Deus fez isso, e aí você compreende, e aí a gente chama esse momento normalmente de conversão, e você diz assim: eu me converti, minha vida agora é de Deus, eu vivo para a glória de Deus, eu só quero honrar o nome de Deus, a partir de hoje eu não vou desonrar a Deus. E aí passa o dia seguinte, o que você faz? Passa a semana seguinte, o que você faz? O mês seguinte, o ano seguinte, o que você faz? Já pensou se Deus olhasse para você e dissesse assim: não vale a pena te perdoar, você não tem jeito, você não tem solução, eu já te mostrei como eu te amo, mas você continua me desonrando, você continua abrindo mão da minha graça, você continua abrindo mão do meu amor sobre você, me desobedecendo, fazendo aquilo que contraria a minha vontade. Já pensou se Deus tivesse esse tipo de amor para conosco? Deus não faz assim. Deus chama a gente na chincha, Ele corrige, Ele dá umas cintadas, Ele diz: está errado, como a gente viu em Abacuque. Ele diz: não pode, porque você fez, você vai apanhar. Deus corrige a gente, mas Ele diz: eu te amo, eu não vou parar de te amar. Aonde você estiver, eu vou estar. A situação que você estiver passando, eu vou estar. Eu te amo, e esse amor é incondicional, esse amor é eterno, esse amor não há nada que separe a mim e a você, porque esse amor é inseparável. É assim que Deus nos ama, é assim que Deus faz conosco, e Deus espera que em algum grau nós manifestemos esse amor para com as nossas pessoas. Lá em Colossenses 3,13 diz: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra o outro. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Como é que o Senhor perdoou?
incondicionalmente. Incondicionalmente. Pastor, mas a pessoa que fez o negócio comigo, ela tem que pagar. Ela tem que pagar. Ela merece. Então, ouve Paulo que ele disse lá em Romanos, que diz assim, olha, não vinguem-se de ninguém, porque o Senhor dos Exércitos disse, a vingança pertence a mim, e eu a retribuirei. Se ele tiver que apanhar, é Deus que vai bater, não é você não. Se ele tiver que ser corrigido, é Deus quem vai corrigir, não é você. Você precisa entender isso, meu irmão. As coisas são difíceis e estão difíceis. Você quer passar por essa fase difícil, por esse caminho difícil? Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Algumas coisas que a gente precisa refletir. Não sabemos quais são os planos de Deus para nós, mas nós sabemos qual é o último ato de Deus para nós. Qual é o último ato de Deus para nós? A vida eterna, a glória eterna, a eternidade com o Pai, o desfrutar da cidade de Deus, o experimentar da graça eterna de Deus. É isso que nos aguarda. Mas os nossos planos aqui, quais são? Não sabemos. Não sabemos. Nós não sabemos. Entender que Deus está no controle é ter paz. Se você entender que Ele está no controle e deixar Ele ficar no controle, não querer brigar com Deus, você vai ter paz. Vai ser que nem José. Me prenderam como escravo. Quietinho, sossegado. Estou me dando bem na casa de Potifar. A mulher vem, e agora? Meu Deus, eu vou perder tudo que eu estava indo tão bem aqui. Eu vou ficar com essa mulher mesmo, não tem nada não. Vou perder o que é a minha condição agora? Não. Mulher, eu não posso. Eu não posso romper o que eu tenho com meu Deus. Eu não posso. Você vai ser preso, não tem problema, pode me levar preso. Fui preso por causa do nome de Deus. Estou sossegado. Ele está no controle. Ele está no controle. No caso de José, a história termina bem, né? José acaba como o primeiro-ministro do Egito. E ele termina assim, ele morre nessa condição. Ele morre nessa condição. Mas entender que Deus está no controle é ter paz. Vingança não é uma opção, mas é falta de fé. Se você quer se vingar das pessoas que fizeram mal por você, ou para você, isso é falta de fé. Não é só não ter a noção de que Deus está no controle, mas é não ter a noção de que Deus é Deus. De que Ele é dono de tudo, de que Ele está sobre tudo. Deixa, se tiver que apanhar, quem vai bater é Deus. Quem vai bater é Deus, porque Ele é que é o Pai, não é você. Então, deixa. Entender o amor de Deus é perdoar. Quando eu entendo o amor de Deus para mim, então eu passo a amar as pessoas assim também. É difícil? Muito. É um processo doloroso? Muito. Mas a gente precisa caminhar nessa direção. Deus é soberano e isso me dá paz. Isso me dá paz. Isso me dá paz. Isso me dá paz. Mas quer saber de uma coisa? Deus está no controle. Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle da sua vida. Relaxa. Tranquiliza seu coração. Está apertado, está difícil, a coisa está complicada. Deus está no controle. Está faltando dinheiro? Deus está no controle. Tranquiliza seu coração. Vive conforme os preceitos dele. Tenha o desejo de jogar na Alemanha e não no Asa de Arapiraca. Viva para a glória dele. Tem uma frase do John Piper que eu gosto muito. Ele diz assim, olha,
Creia de todo o seu coração no poder e soberania absolutos de Deus sobre todas as coisas. Essa é uma afirmação, creia nisso. Ninguém nasce amando a soberania de Deus. Não nasce porque a gente não quer dar o controle. Então não é uma coisa que a gente gosta assim, de dar o controle. Nós nascemos amando a nossa própria soberania. Todos nós aprendemos a amar a soberania de Deus através das crises. E isso nunca é fácil. Não é assim? Na hora que o bicho pega, que você não tem mais para onde correr, você fala assim, agora acabou. Não tem mais dinheiro, não tem mais nada, não tem mais solução. Ó Deus, agora é com você. Entreguei, agora é com você. Aí ele vem e resolve. Você podia ter feito isso antes. Mas Deus às vezes nos faz passar por essa situação para que nós começamos a aprender a amar a soberania dEle. A aprender a amar a paternidade dEle. Deus é Deus. Nós não somos Deus. E graças a Deus por isso. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é soberano. Nós te louvamos, Deus, porque do Senhor é todas as coisas, inclusive nós, os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa família, os nossos bens, ó Pai. E é crendo nisso que nós temos paz. Paz em saber que o Senhor que nos sustenta. Paz em saber que o Senhor está à frente dos nossos sonhos. Paz em saber que o Senhor tem para nós é o que tem de melhor, porque o Senhor nos ama. Oh Deus, nos faça entender isso. Abra os nossos olhos, como o Senhor abriu os olhos de José. Nos dê essa fé, Deus, que mesmo sendo perseguido e tendo a oportunidade de se vingar, ele vê que é o Senhor quem estava à frente de tudo. Nos faça ver que o Senhor está à frente de tudo, Pai. Do lugar que moramos, do que comemos, do que vestimos, do que bebemos, das pessoas que andamos, do que sonhamos, dos nossos desejos. Oh Deus, abra os nossos olhos, quebranta o nosso coração, para que nós possamos entregar de fato toda a nossa vida a Ti, para que nós possamos de fato viver para a Tua glória, honrando o Teu nome, ó Deus. Nos faça enfrentar as adversidades que temos tido, ó Deus, com a Sua força e não com a nossa, jogando no Seu time e não no nosso. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos, ó Pai, porque mesmo sendo cabeça dura, mesmo tantas vezes querendo desafiar o Senhor nos chama a caminhar contigo. O Senhor nos convida gentilmente a uma caminhada contigo. E nós te louvamos por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém.